Bom, irmãos, estamos esperando agora a pastor Galarmino entrar e vamos chamar o povo. Amém. E aí, mano? Como é que estão as E coisas? aí, beleza? Foi mais fácil assim, não foi? Foi mais fácil, no instante No instante entrou aí a conexão. Como é que tá aí? E aí, Como é que como é tá que a tá as coisas saúde? aí? Tá bem, viu? É, fiquei com desconforto, como eu disse, né, no tórax e Uhum. naquela região da cirurgia. Aquela Sim, região da minha cirurgia. Ficou sim. bastante. De ontem pra cá, fiquei com um desconfortozinho, mas tá se regularizando já tá tranquilo. Só o É, fôlego que é meio complicado, né? O fôlego ele ainda. isso. Que é uma coisa É, que se fala que é a última coisa que vai se recuperando, certo? Por isso que o é indivíduo não deve fazer nenhum esforço, entendeu? isso. Não E deve olha que manter. eu não tive aquele sintoma de fraqueza, né? Isso, Não tive. isso, Se eu tivesse, meu Deus, o isso. pessoal que teve reclamou mais. É verdade. Mas que bom que tá bem melhor já. Esse aí eu dei uma palavra no TCC, aí eu senti, que eu falei É, mais, né? Aí eu senti, quando exatamente. eu terminei, cara, hoje eu tive que Pastor, dar uma dirigida, ah, aí eu senti, aí eu é o tenho que dar esforço. uma paradinha. Pastor Leonardo Mas não aí entrou aí também, viu? Pastor Leonardo, um foi? abração aí, foi. Entrou aí de Olha, pastor, Bethesda. tô vendo aqui agora. Que bom, rapaz. Deve estar se Mas é, cuidando aí. é tem Paz, que, tem que evitar fazer esforço, entendeu? E tem que evitar tá falando muito, né? é, dá Né? uma Que venha, canseirazinha rápida. exatamente. E aí, queridos pais do Senhor aí a todos, viu? Estão dando a paz, o Paz, pessoal pô. entrando aí, né? Que bom, o Já pessoal estavam está esperando a gente acompanhando. aqui. Graças Tô a Deus por gostando, é. isso. Que bom, É gente. porque Que são... bom que vocês estão participando aí, né, dessas lives que a gente está fazendo aí, né? Tá pegando aí, viu? Estão gostando. Né? Estão gostando Já, aí, né? já disseram assim, olha, mesmo depois de passar a pandemia, não parem não, fico pelo menos uma vez por mês. Eu fico assim, quem Pode sabe, ser. né? É uma É, sugestão, exatamente. Tem tanto assunto que a gente pode falar, não é? isso. Eu não Tem garanto tanto toda, assunto. É, exatamente. Francisco, Mas, mas dá mas pra gente exatamente. A gente pode manter uma vez por mês. Pode ser que não seja na sexta, outro dia, mas, isso. né? Mas aí a gente pode ver se mantém pelo menos uma vez por mês com determinados tipos de assuntos, perguntas que as pessoas fizerem, temáticas que podem sugerir, Temáticas também. temáticas que a gente também domine, né? Não seja Não é fora não? do nosso campo. Não adianta alguém dizer Pode assim, ser. pastores, por que vocês não falam sobre física quântica? Aí me ajuda. Chame outro que eu corro. Eu já não estou Né? mais no Ah, assunto. Eu já corro. exatamente, né? Mas temáticas que a Oxe, gente pode conversar numa boa, né? é. Como essa de hoje, né? As consequências do isolamento social no convívio Isso. familiar. Meu Deus, tem muita coisa. E É, daqui tem. Você tirar aqui um assunto para um tema, tem demais. Porque isso. você vai Recorte, né? pesquisando. É um recorte aqui. Por exemplo, a violência, né, na doméstica está demais. Está muito Aumentou. grande. E não está aí no comércio, não está nas mídias, mas está acontecendo. Está Exatamente, aumentando, não está. tá aumentando. Exatamente. O,
o juvenil está muito grande também. Está complicado. Exatamente. Então, porque, na verdade, já tinha, né? Já acontecia isso aí. Agora, algumas coisas estão vindo mais à tona devido à internet. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Ó, o povo está chegando. O pessoal inglês, né? Olha aí. Várias pessoas aí já estão chegando. Que bom mesmo. Paz, Roberta. E é bom que o pessoal divulgue para seus amigos, divulgue para pessoas da sua família, pessoas de outras igrejas, entendeu? A importância de uma live dessa é que não somente trazer as informações, né, mas fazer com que o conhecimento se expanda, né? Não é somente você ficar, né? Como eu disse eu acho que foi na nossa primeira, se não me falha a memória, eu participei de uma live, né, aqui, promovida pelos homens, Ministério de Homens da Igreja Batista em Aldeia, do pastor Marcos Fenelon, né, e sobre o medo, né, sobre o medo, a ansiedade, certo? O mês passado, né, eu participei dessa live. Foi a segunda live deles. E, rapaz, olha, era gente até do Canadá entrando, ele dizendo, olha, agora mesmo entrou um amigo nosso que está no Canadá, tudinho, tal. E, olha, era gente assim, entrando assim, ó, e a gente ia vendo aqui, ó, que não dava vencimento da gente acompanhar. Né? Da gente acompanhar. Exatamente. O pessoal entrando e fazendo os comentários, não dava tempo para a gente comentar. Então, é importante que as pessoas multipliquem isso. Quando você coloca nos grupos, quando você... eu coloco nos grupos também nossos, é importante que os irmãos, né, as pessoas que estão assistindo, viu aquilo ali, já vai reproduzindo, manda para a família, manda para aí. Porque é um tempo bom onde a pessoa está aqui tirando dúvidas, né? Isso. E o tio aqui aprendeu, quando termina aqui, eu salvo ela, aí ela entra no nosso IGT, aí o meu técnico de vídeo, Reuel, vai lá e joga no YouTube. Por isso que eu vi lá no YouTube. A primeira parte, o tio não soube fazer a primeira parte, aí perdi. Aí na segunda parte o tio aprendeu. Aí joguei lá para o Reuel, ele vai ter gravado no canal da igreja. Do YouTube. Porque ele diz assim, que se a gente quer colocar no Store, né? Ele pergunta, quer salvar o vídeo no Store, você salva, ele fica lá no IGTV, né? Isso. Aí o menino vai, baixa e joga no YouTube da igreja. Pronto. Exatamente. Aí mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Então a gente pede aí ao pessoal que não somente participe, mas vá reproduzindo para outras pessoas, vá reproduzindo. Tem pessoas que assistem e têm achado assim bastante interessante. É claro que não dá para tirar as dúvidas que surgem, porque é 1 hora apenas, e a gente foca em algumas coisas que são mais centrais, né? Mas vamos lá, né? E daqui a pouco a gente já vai 5 minutos no meu, 10 minutos já. O pessoal já entrou aí, chama, né? Isso. Esse aqui foi outra coisa também que eu vi, Climério, é o seguinte, que a gente sempre fala, né? Se der a hora e a gente tiver na metade de uma resposta ou de um comentário, não tem problema. Vai encerrar quando der 1 hora e a gente retorna. Mas eu observei que pouca gente entra depois. Pensa que encerrou, né? Pensa que encerrou, por mais que a gente esteja dizendo, olha, gente, quando encerrar, a gente vai entrar novamente. Se não deu tempo de terminar para a gente fechar. E aí eu vejo, quando vai entrando, se tinha, digamos, 80, 100 participando, daqui a pouco, quando entra, tem 20 e pouco, quer dizer, o restante não entrou mais. Né? Pois é. E às vezes a conclusão, às vezes, né? Tem algumas coisinhas que fecham o assunto, né? Então vamos lá, amigo. Vamos lá, mano. E aí, às vezes, a gente não tocou em determinada parte, e na conclusão você toca, fecha o pensamento, né? Aí o pessoal perde. Mas vamos lá. Então lembra aí, pessoal, se der 1 hora e tiver no tempo de um assunto bom, a gente volta e conclui. Não nos abandone. Bom, gente, para vocês que estão chegando agora e talvez não acompanharam aí as nossas divulgações,
mas já estão acostumados com essa live na sexta. A gente vai tratar hoje sobre consequências do isolamento social no convívio familiar. E aí, meu amigo, tem pano para manga até dizer basta. Mas a gente tem que resumir e trabalhar umas linhas mais fortes. E aí, como sempre, eu tenho uma hashtag lá na Mocidade agora, Belarmino, que é assim, ajuda o tio a entender. Aí eu coloquei lá, a enquete foi de ontem, coloquei assim, qual a diferença? Primeiro, lar, segundo, casa. Ajuda o tio a entender. Massa demais, rapaz. Cada um que trouxesse uma definição, né? Porque como a gente ia tratar aqui das consequências no convívio familiar, trazer a diferença de um lar para uma casa, né? Trazer a diferença do habitat e da questão, a definição lar. Rapaz, foi muitas ideias que trouxeram, cada um mais ajustado que a outra. O rapaz mais novo do casamento, Mário, Mário trouxe uma que eu gravei. Ele disse assim, a casa, a gente levanta tijolos, é uma construção que qualquer outra pode ser. Uma casa. Eu posso alugar uma casa. Eu posso comprar uma casa patrimônio. Aí o lar foi bem profundo. O lar não. O lar é um local de convivência. Que ainda que tenha conflitos, a gente vai sentar para tentar resolver, trazer uma harmonia. É um local de construção de valores, que não fica na construção parede, fica nas pessoas. Olha aí. É verdade. E é baseado nisso aí que a gente começa a conversar aqui sobre as consequências desse isolamento no convívio familiar. A gente fala familiar, a gente está abraçando família, independente do seu nível social, do seu nível contexto econômico, é questão convivência, pessoas, né? Isso mesmo. Então, ponto que me chamou a atenção é que o consumo de bebidas alcoólicas agravou e aumentou assustadoramente, não só no nosso país, como na Europa e nos Estados Unidos lá. Só nos Estados Unidos deu 56%. Porque a turma pega os Estados Unidos como padrão, eu não gosto muito, não. Eu gosto de pegar padrão do que é nosso, né? O contexto é outro. Mas como eles pegam padrão, nós aqui tivemos um aumento de aproximadamente 55% no consumo de bebidas alcoólicas, né? E aí, dessa eu vou puxar para você. A bebida alcoólica mal utilizada, a gente sabe disso, ela mal utilizada num ambiente desse, vai trazer algumas consequências lá no convívio. Dá para você citar alguns aí para nós, como psicólogo, não chama nem como pastor, porque pastor é que tem, né? Psicólogo mesmo. Olha, gente, uma das razões aí, né, a principal, claro, razão aí, porque aumentou a questão do consumo, né, de bebidas alcoólicas, né, nesse período da pandemia, é que é uma forma, uma tentativa das pessoas quererem aliviar a ansiedade e o estresse. Não é? Aliviar a ansiedade e o estresse. Então, as pessoas começaram a aumentar esse consumo. Por quê? É como se a pessoa estivesse tomando um tipo de ansiolítico, entendeu? Estivesse tomando um tipo de algum remédio que pudesse, naquele momento ali, aliviar as tensões, as preocupações, os temores, a ansiedade decorrente desse problema que nós estamos. Só que isso aí traz outros problemas, outras consequências. Primeiro, que a pessoa que aumenta, né, esse consumo, esse aumento de consumo de bebida alcoólica, faz com que, no outro dia, principalmente, a pessoa tenha, muitas vezes, uma recaída, ela pode ficar, inclusive, mais deprimida no outro dia, devido à ressaca, né, ocasionado pelo excesso da bebida. Segundo, que a bebida pode desencadear desentendimentos. A gente já sabe que a bebida, né, todo mundo sabe disso, que a pessoa, quando ela está
alcoolizada, né, bastante alcoolizada, quando ela está embriagada, ela perde na maioria das vezes, o senso do normal, né? Tanto é que as pessoas que se embriagam fazem determinadas coisas que no outro dia você pergunta a ela assim, ó, tu te lembra do que tu fizesse ontem? A pessoa vai dizer, não me lembro de nada. Mas, rapaz, tu não te lembra não que tu falasse isso, fizesse assim, 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 tirasse a roupa no meio da rua, né? Tu fizesse um escândalo no meio da rua. Tu te lembra disso? A pessoa diz assim, não me lembro de nada. Por quê? Porque a bebida, né, a embriaguez, tira a pessoa do seu senso comum, né, do seu bom senso. Né? Então, o que é que acontece? Isso dentro de casa, imagina só, 1, 2, 3 bebendo ali, surgem determinadas discussões, problemas que a gente vai falar mais na frente, não resolvidos, familiares, que estão lá debaixo do pano, que mais na frente a gente vai falar, que estão debaixo do pano. Tudo isso pode vir à tona naquele momento em que o indivíduo ali está, né, encheu a cara. Né? Não somente 1 ou 2 ou 3 pessoas ali na família encheram a cara. Né? Imagina ali o marido enchendo a cara, a mulher diz uma coisa que ele não gosta, aí ele estoura com ela. E isso também aí pode levar também a uma terceira coisa, que é exatamente a violência doméstica. Isso. A violência doméstica pode-se partir para a agressividade, porque quando a gente fala em violência doméstica, isso é bom que as pessoas aqui entendam, certo? É bom, principalmente as mulheres entendam isso. E os homens também, né? Mas eu estou falando as mulheres porque muitas vezes só se entende violência doméstica, a violência física. Mas a violência doméstica é qualquer tipo de agressão, seja por palavras, agressão psicológica, certo? Ou física, certo? Ou física. Quando o marido ele começa a rebaixar a mulher, atacar a mulher com palavras, ela está sofrendo violência doméstica, entendeu? Ele não precisou bater nela, mas ele está dando, vamos colocar assim, tapas psicológicas nela, que vão afetar o seu psicológico, a sua vida emocional mais na frente, certo? Então, o uso de álcool, né, o exagero que está acontecendo, que antes as pessoas tomavam um vinhozinho aqui, sua cervejinha lá, né? Mas agora não, a pessoa tomava no final de semana, né, para aliviar das tensões do trabalho, se divertir um pouco, mas agora não, as pessoas estão tomando quase que, né, com mais frequência, já que está em casa e não pode estar saindo, e aí, para aliviar o estresse, a ansiedade, enchem a cara. Aí você tocou no assunto que eu peguei uns dados aqui do Instituto Maria da Penha. Sim. Sobre a violência doméstica contra as mulheres, né? Uhum. Hoje o Instituto Maria da Penha já coloca outros níveis de agressão. Por exemplo, você falou da física, da psicológica, né? A sexual mais falada, mas hoje já se coloca a patrimonial e a moral. Sim. A patrimonial é aquela que o cara mantém a casa, aí para manter a mulher no meio agride, né? E coloca na cabeça dela, você não tem com quem se sustentar, você não tem quem seja por você, tem que ficar aqui calada. A mulher fica com medo, não o denuncia, né? E aí veja que absurdo. Só em São Paulo, a capital da gente aqui, brasileira de maior população, nós temos feminicídios a finalzinho de 2019, iniciando agora, 46% de aumento, já pegando o início da pandemia. Com a pandemia, o Disque 180, que ajuda a mulher, né, nessa situação de risco, já receberam 35% de chamadas só em março. Olha para isso, em março, né? Em março, quando começou a pandemia, né? Imagina agora, 2 meses depois. Por quê? O que é que está acontecendo? Como eles estão tudo em casa, né, eu escutei um relato de uma testemunha aqui no Instituto Maria da Penha, de uma das mulheres que ouvia dizer dele, do agressor: você não pode fazer nada por mim, porque a delegacia está fechada, o fórum está fechado, o policial está na rua, mas é engano. Esse pessoal está trabalhando normalmente para atender qualquer tipo de situação de risco. É só ligar. Né? Sim, tem uma campanha rolando, você já viu aí uma campanha rolando,
que hoje a descoberta de agressão à mulher hoje está sendo 70% divulgada através das redes sociais. Uhum. Não tem um tal do home office, né? Trabalhar em casa. Office. Isso. Está lá. Já aconteceu vários fatos de a amiga que está participando da mesma reunião perceber que a sua colega não está bem e o camarada passa por trás. Aí ela percebe que houve uma agressão. Aí, tá, e na hora, meu amigo. Casos mais casos assim. Mas beleza. Então, o consumo frequente de bebidas vai agravar outras situações, como agressão, como a gente falou aqui, e uma delas que está também muito alto, não só devido à bebida alcoólica, mas pelo o confinamento, né, das pessoas, é o aumento do vício dos jogos online. Sim. Os jogos online, tanto aqueles jogos online, jogar por jogar, como apostando, né? Aí apostando acaba com a economia da família, né? Aumentou muito. Mas eu queria entrar no assunto aqui, Bel, que o excesso, eu falei jogo online, né? Aí agora vem outra colocação para a gente debater. O excesso de videogames eleva o isolamento e agressividade das crianças. Vê bem, antes da pandemia, antes do nosso confinamento, isolamento, confinamento não é uma palavra muito forte, né? Para nossa proteção, isolamento social, 67% das crianças jogavam sozinhas, 38% Sim. com amigos, 54% ficavam online. O meu tem horário. Chega um momento ali que ele não joga online e tem um horário. Não tem isso não. Aqui é na lei antiga ainda. Aí o que acontece? Eles estão ficando agressivos, as crianças. Isso aqui entre 8 e 12 anos. Agressivos, isolados mais do que já estamos, porque já estamos isolados, estão mais isolados. Inclusive, foi uma mãe que perguntou aí, quando a gente falava, eu acho que foi Fernanda Dionísio. Quais traumas, ou as nossas crianças terão traumas adquiridas durante essa pandemia? Foi a pergunta da irmã que saiu aí. As nossas crianças e adolescentes, né, terão traumas adquiridas por essa pandemia? Sim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Veja bem, o estresse desse momento para a família envolve todo mundo. Envolve as crianças. A gente pensa que pelo fato das crianças estarem em casa, brincando ali, elas também não estão estressadas, certo? Muitas vezes elas estão estressadas também, certo? Porque a rotina delas também foi completamente alterada, né? Aquelas crianças, por exemplo, que estavam acostumadas de segunda a sexta ir para a escola, né? Às vezes no sábado vai para a casa do coleguinha, né? Ou às vezes sai com os pais, né? No sábado, no domingo, para ir para a igreja, por exemplo, vai lá para a escolinha da igreja, né? Lá da escola dominical, ou culto à noite. Aquelas crianças que no sábado saem com seus pais, vão ali no shopping, vão fazer isso, ou vão brincar na rua, né? Essas crianças também tiveram suas rotinas completamente alteradas. A gente pensa que não, né? Porque a gente pensa que só foi a rotina dos pais. Os pais, por exemplo, não estão indo trabalhar, tem que trabalhar em casa, certo? Tem que ficar de quarentena em casa, isolamento social em casa, e aí não pensa que os filhos também não estão sentindo isso. E também, essas crianças, elas também estão sentindo o clima familiar. Como é que os pais estão? Elas estão ali, tá vendo se tem tensão entre o pai e a mãe, se o pai já está estourando com a mãe, se a mãe já não suporta mais o pai. As crianças estão ali antenadas e elas estão percebendo isso. Então, as crianças também, elas são afetadas. E é claro que algumas delas podem, depois desse período, demonstrarem determinados tipos de ansiedade, depressão. Pode acontecer. Não está dizendo que vai acontecer, certo? Isso. Mas há uma probabilidade também, porque, como nós dissemos na vez passada, certo? A OMS, ela inclusive eu reli a reportagem essa semana, a OMS, ela já fala que depois desse período que tudo voltar à normalidade, haverá um aumento de transtornos mentais.
como depressão, ansiedade, pânico, entendeu? Essas coisas vão aumentar. Então, isso também, quando eles fazem essa análise, isso também, com certeza, entra as crianças. E uma coisa importante, que foi até o pastor Leonardo que falou aí, uma coisa importante, que ele disse aí que os pedófilos também estão aproveitando esta oportunidade, porque as crianças estão mais dentro de casa presas e a maior parte dos abusos sexuais de crianças vem dentro da família. É incrível isso. Não é por estranhos, é por um tio, é por um pai, entendeu? Né? E essas coisas também precisam ser faladas e a gente precisa observar. Deixar as crianças, você falou de videogame aí, deixar as crianças o tempo todo no videogame, você faz certo, tem aquele momento, jogou, pronto, parou. Porque deixar também, as crianças podem ficar tão obcecadas por aquele mundo de videogame, ficar ali tão obcecada que, diante da situação estressante que está se vivendo, né, que todos nós estamos vivendo, e ela vivendo lá, isolada dentro do seu lar, ela pode se jogar inteiramente naquele mundo virtual, que é uma ilusão, que não é a realidade. Ela pode se julgar inteiramente e ser afetada por alguns desses jogos. Isso pode acontecer realmente. E aí tem que colocar um adendo aí, porque já temos crianças, pré-adolescentes e adolescentes que já vivem nesse mundo antes do isolamento. Isso. E os pais fizeram lá uma regra, um controlezinho, e o que acontece? Agora aumentou. Ele já tinha uma vida assim, agora aumentou. Então, eu sou pai novo, né? Não de idade, eu digo de um filho só. Né? De idade não, calma. Mas desde cedo aqui a gente sentou, eu e Roberta, e a gente estipulou horário. Escolha um período para estar com lá para brincar, para jogar, você escolhe aí, soltada. Outros 2 horários, você vai ver outras atividades, brincar com outra coisa e fazer alguma coisa lúdica, alguma leitura. Tal. Por exemplo, de manhã está tendo aula online, a escola está dando as aulas online. Ele resolveu assistir. À tarde ele brinca, quando é à noite é outra situação. Porque eu sei que isso vai passar, e se eu não controlar agora, eu que vou sofrer lá na frente para organizá-lo, né? E como Rosana está dizendo aí, que é uma coisa importante, né? Que ela diz aí, o negócio é brincar com as crianças também, porque... E ela está completamente certa aí, obrigado pela contribuição, porque é o seguinte, muitas vezes os pais não querem brincar, porque os pais acostumaram hoje a fazer o seguinte, certo? Deixa as crianças na escola. Durante aquele período todinho está na escola. Quando chega o final de semana, muitas vezes tem pais que fazem tanta questão pela escolinha, por exemplo, dominical, ou pelo culto à noite na igreja, certo? E eu já ouvi pai dizer assim, aí eu não posso nem ficar sossegado. Eu digo, meu Deus do céu. Veja bem, um pai crente, uma mãe crente, que chega e diz isso aí, né? Mas não tem nem a escolinha, eu não vou nem poder ficar sossegada no culto. Peraí, você coloca seu filho lá como se fosse um depósito para se livrar dele durante o horário do culto? Certo? Meus filhos foram criados numa época em que não tinha essas escolinhas assim não, viu? E eles assistiam o culto todinho lá, quietinho, e quando queriam perturbar, minha esposa chegava, levavam lá para trás da igreja, lá para o salão anexo, e ia ter uma conversinha com um deles. Aconselhamento. Aconselhamento. Tanto é que eles se acostumaram a quando eu pregava, eles faziam os esboços. Isso com 6, 7 anos de idade, viu? E quando chegava em casa, papai, que o senhor falou aqui, escrevia do jeitinho dele lá. Então, às vezes as crianças não querem, né? Os pais não querem cuidar das crianças. E aí, olha, é um negócio interessante. Eu vi uma reportagem, para finalizar essa parte, eu vi uma reportagem muito interessante, certo? Eu não me lembro se foi no NETV, eu vi essa reportagem, que os pais, quando a escola entra de férias, os pais ficam em pânico, porque não sabem o que fazer com as crianças. E aí ficam dizendo, a gente precisa ter alguma coisa. E não é só aqueles pais que trabalham o dia todo, todos dois, não. São pais que, alguns deles, como mães, que ficam em casa, mas que não querem ter tempo com os filhos, querem somente ter os filhos, né? Coloca para a escola da educação, certo?
e a escola dá o ensino que os pais não podem dar, mas a educação é de família, certo? É os pais quem dá. Coloca a igreja no final de semana para dar a orientação espiritual que quem deveria dar eram os pais em casa todos os dias. Então, isso é uma situação difícil para as crianças, né? Então, os pais têm que entender isso, têm que dar esse tempo para elas. Você colocou algo bem interessante aí, que, pelo menos, nós somos de uma geração que igreja não tinha ser coisa de cultinho, não, né? Era a igreja, isso era a escola dominical, era o mínimo que tinha uma areazinha, por exemplo, foi muito aqui tinha uma areazinha afastada para a escola bíblica, e as crianças mal barulho, mas estavam lá. Uma coisa. Quando não tinha, estava com os pais no seu lado, e de vez em quando eles só viam um ai, que era um beliscão, uma chamada de atenção para ali, né? Mas tudo bem, vamos lá. Isso mesmo. Eu gostei. Agora, Rosana, que colocou muito bem isso aí, vou fazer a propaganda. Rosana tem um canal no YouTube, isso, Rosana Kids. Bem lembrado. Com muita brincadeira, com muita atividade lúdica. Então, Rosana, depois que coloca aí teu canal do YouTube aí, o pessoal ali acompanhar, e depois você faz um bolinho para mim, porque eu fiz propaganda aí, viu? E parabéns por essa iniciativa, né? Tão abençoada que ela teve. Foi muito boa, porque já é o momento do pessoal ali parar para acompanhar, né? Isso. Então, uma coisa chama a outra. Infelizmente, tem um lado ainda mais escuro do assunto quando se fala em relação à família, ainda tratando de crianças. Que é a violência infantil, sabe? Sim. Os especialistas estão preocupados. Eu estou acompanhando esse Maio Laranja, que a mocidade está trabalhando também. Estou acompanhando Visão Mundial, Chores, que é ali na Piedade, e outras entidades que trabalham justamente com crianças e pré-adolescentes e adolescentes em vulnerabilidade social e familiar. A preocupação deles é o seguinte, porque o maior veículo de descoberta de uma violência ou abuso sexual infantil são as escolas. Que é o professor que identifica, né? É a coordenadora pedagógica que identifica, o próprio aluno, a colega que vê algo diferente e coloca para a tia. E qual é a preocupação? O número de casos descobertos, quando as crianças estão na escola, chega a 70%. Então, qual é a preocupação deles? Que, devido ao isolamento e sem estar com as aulas presenciais, os casos estão abafados. E vai vir um boom desses casos depois. É isso que o Leonardo falou, né? Esse aumento de casos de pedofilia, esses abusos sexuais. Porque eles estão ali. Eu assisti relatos que os próprios pais participam da violência sexual com seus filhos. Então, a nossa conversa agora é o seguinte. São gatilhos que vão se desenvolvendo. Aí eu quero dar eu vi uma conversa aqui agora que rolou. Queria dar um bizu para vocês. Preste atenção o que vocês vão assistir com seus filhos pequenos. Porque às vezes os pais se esquecem que a linguagem do filme, Netflix, seja lá onde for, está lá dizendo, 16 anos, 14 anos, o menino tem 8, o menino tem 6. Aí assista aqui dali. Um filme 16, dependendo lá da tarjeta já vermelhinho, vai vir muitas situações agressivas e com assuntos temáticos da área sexual, que não era para ele ainda. Então isso vai alimentando curiosidade na criança, que o pedófilo vai se aproveitar muito bem disso aí no jogo online. Então vamos lá. De acordo com a situação da quarentena, com a situação do isolamento, a preocupação hoje é dessa violência infantil. Eu me lembro que você contou para nós, e eu queria que eu repetisse aqui, porque muitos não participaram dessa experiência, quando você fez um estágio numa comunidade, eu acho que foi Joana Bezerra, Coelhos. Sim. Chegou um relato, né, para a universidade, de crianças, né? Foi. Lembra disso? Lembro. Conta aí para nós. É o seguinte, né? Uma coisa que eu queria antes aí essa contribuição de Fernanda aí, né? Ela diz, muito boa, por sinal, ela disse que muitos pais de crianças e adolescentes
com dificuldades de aprendizagem, né? Crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem e também transtornos estão sofrendo nesse período, porque não pode levar suas crianças para a escola onde vai ter, né, um tratamento especializado, um ensino especializado, um cuidado especializado, né? E nem tampouco está podendo levar diretamente para os trabalhos de psicoterapia, né, que são feitos, né? E isso tem realmente, muitos pais têm realmente passado por isso. Bom, o que acontece é que foi uma comunidade em Afogados, uma comunidade carente. Era uma creche onde as professoras solicitaram à universidade, a faculdade onde eu estudava, solicitou, certo, que a gente fosse fazer um trabalho lá com as crianças, porque as crianças de 2, 3 anos da creche, era uma comunidade muito carente mesmo, as crianças já ficavam em posições sexuais, as professoras pegavam a menina nua, com as perninhas abertas, e um meninozinho de 2 anos deitando em cima dela, na posição sexual mesmo, né? Elas presenciaram os meninos na hora do recreio, iam lá para dentro, próximo de um arbustozinho que tinha, e ali ficava fazendo sexo oral, a menina fazendo sexo oral no menino. Isso, menino de 3, 4 anos de idade. É claro que essas crianças, elas não estão fazendo por safadeza. Elas não têm isso na cabeça. Elas não sabem o que é isso. Elas imitam o comportamento adulto. O que é que acontece? Os pais dessas crianças, a maioria absoluta deles, moravam, o quê? A família morava o quê? Num vão, certo? Um vão. A casa era um vão só, onde tinha quarto, cozinha, sala, tudo é um vão só. Não tem divisórias. E essas crianças, algumas vezes, presenciavam os atos sexuais de seus pais. E eram várias crianças com esse tipo de comportamento. E as professoras ficaram assustadas com aquilo. As professoras ficaram muito assustadas com aquilo. E a gente foi lá. Na conversa, foi percebido que a gente resolveu não trabalhar com as crianças, certo? Porque a gente ia passar um período ali, mas depois ia sair. Então, a gente resolveu trabalhar com as professoras. E aí, queridos, quando a gente começou a trabalhar com as professoras, porque a gente percebeu que aqueles comportamentos das crianças, né, sexuais, as crianças erotizadas tão cedo, aqueles comportamentos remetiam aos problemas sexuais das professoras. Ou seja, os traumas vividos por elas, E aí a gente trabalhou, passou quase um ano trabalhando com essas professoras lá na creche, né, para que elas pudessem elaborar bem, psicologicamente, suas questões, suas frustrações sexuais e, assim, suas dificuldades, certo? E para que elas pudessem, assim, atender as crianças, entendeu? E aí foi, assim, realmente um trabalho que a gente fez com elas, e a creche ficou muito agradecida por isso, e elas também, porque aí, ao invés de elas se assustarem com aquilo, elas começaram agora a trabalhar com aquelas crianças, ensinando elas. Então, a gente foi trabalhando essas questões, né? Então, é uma questão... Interessante, né? Exatamente. Porque gatilho... é o seguinte, uma coisa importante para os pais aprenderem é o seguinte: as crianças, certo? Por curiosidade, certo? Elas vão fazer determinadas coisas que elas veem os pais fazerem, certo? Então, se algum aqui pega seu filho de 5, 6, 7, 8, 9 anos com algum tipo de comportamento sexual, primeira coisa, tem que procurar saber qual a origem daquele comportamento, onde foi que ele viu aquilo, onde é que ele aprendeu. Isso é muito importante. Não é chegar a bater na criança, não. Deixe de sua safadeza e bater na criança. Não, não. Porque a criança está reproduzindo. Ela não sabe na sua cabecinha que aquilo ali é errado. Ela não consegue saber disso. Então, aí às vezes os pais entram em pânico, e aí vai bater na criança, colocar a criança de castigo. Isso é safadeza. Eu ensinei isso a você. Aí bate na criança, disciplina a criança, coloca a criança de castigo. E a criança vai ficar assim: puxa, por que está fazendo isso comigo? Porque ela não entende. O que é que os pais precisam fazer? É sentar e conversar.
Isso. Por quê? Onde foi que a criança viu aquilo? Porque pode ser um sinal de abuso. Exatamente. Por quê? Porque pode ser um sinal de abuso sexual. Certo? Pode ser um sinal de abuso sexual. E os professores, graças a Deus pelos professores, eles estão capacitados a perceberem essas coisas, né? De que não está normal com aquela criança, né? E às vezes a criança não diz nada, mas quando vai para uma terapia com criança, aí através de determinados jogos, determinados testes, através de desenhos, através de desenhos a gente percebe se uma criança foi abusada, certo? A gente percebe. Dá uma folha a uma criança, pede para ela desenhar a família, ela vai desenhar, e aí você vai perceber. Eu não vou dizer aqui como é que a gente percebe, claro, certo? Nossa. Porque senão vai ser muita gente neurótica aí, já mandando as crianças fazer desenho hoje. Acorda aí, menino, vamos fazer um desenho agora. E vou mostrar. E não é assim, certo? Tem toda uma técnica, tem que ter todo um conhecimento teórico por trás para poder interpretar o desenho. Então não é assim, né? Mas o psicólogo, ele percebe, ele olha assim e diz assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Tem um livro aí, gente. Tem um livro aí chamado Não Me Toca Seu Boboca. Que as entidades estão trabalhando com esse livro, Não Me Toca Seu Boboca. Que ensina de uma linguagem simples para a criança, para mostrar as áreas do corpo dela que nenhum estranho pode tocar ou pedir para ver. É uma forma de ela se proteger. E se vir acontecer, ela contar aos pais ou ao responsável. Não me toca, seu boboca. As professoras da área aí podem me ajudar melhor. Aí veja só como as coisas são engatilhadas, né? A gente está falando de agressão, de violência, de abuso ou violência sexual infanto-juvenil. Foi demonstrado que, diante da pandemia de isolamento, aumentou-se por demais, eu anotei até aqui, a questão da pornografia. Rapaz, são 3.000 visitas em apenas 2 semanas nos sites pornográficos e temos mais de 1.000 novas assinaturas só no nosso país. Por que eu estou tocando nesse assunto? Por quê? Porque mais de 70% das assinaturas são agora do período da quarentena. Sim. Um gatilho puxa o outro, né? E aí já é comprovado aí em questão de delegacia das crianças, DPCA e tudo mais tal, que quando há um consumo desse tipo de material, muitas vezes a criança assiste, quando não assiste, o pai não tem uma organização mental muito legal, aí quer repetir ou replicar com a criança, aí o nível de violência vai lá para cima. Né? Então foi até, o pastor Leonardo também colocou aqui, a questão da pedofilia, e ele colocou também que os filmes hoje, se você não tiver um cuidado, eles estão muito erotizados. Isso mesmo. Esses Minecraft, que é uma febre, Minecraft, que Davi disse que eu não sei falar direito, não. Eu disse, eu não quero nem saber, esse craft, alguma coisa aí. Do nada eu peguei assim, e tinha lá no YouTube, que ele fica assistindo para fazer as montagens, e do nada tinha uma cena de os personagens meio que erotizados. Sim. No canal infantil. Isso. E dá lá para crianças dizer assim, opa, isso aqui não, vou fazer uma varredura. Aí hoje em diante, o dele é logado no e-mail de Roberta. Que tudo que tiver ali, Roberta já recebe o sinal lá para cortar ou não, entendeu? Tá então, certo. Foi uma forma que a gente achou de blindar. Não é fácil, gente. Não é fácil, não. Mas tem que estar ali colado. Não deixa sozinho, não, porque os cabras estão aí com a maior facilidade nesse período. Né? Então, vamos lá. Alguém que está exatamente na Vanderlânia. Que a Van ficou aqui assim, assustada com os dados que você trouxe aí dessa cena aí das crianças de 3, 4 anos nessa situação. Mas, felizmente, né? Verdade. Um dado forte, que não é só no Brasil, na Europa. Tem até uns casos assim, meio que hilário, né? A questão do divórcio. Isso. O aumento do divórcio. Bel. Como estourou, principalmente na China. Isso. A China está sendo campeã, aquela capital lá, onde iniciou a pandemia. Foi. Quem está mais estourando a questão do divórcio. Agora,
Eu vou deixar você falar, depois eu trago aqui uns dados curiosos que eu peguei a respeito dessa questão do divórcio. Aí eu vou melhorar. Por quê? Eu tenho até um toque no início. Quem pegou, não pegou, vai entender agora. Por que estamos chegando agora a índice tão alto de divórcio depois do isolamento social? Isso. O divórcio, né, aquilo que você falou antes aí, a violência doméstica, né, do marido do marido com a mulher, certo? Com a esposa. Por quê? Veja bem, há determinadas questões que não são resolvidas. A pessoa, o marido, a mulher, vão vivendo a vida, cada um sai para o seu trabalho, certo? Tem uma vida corrida, certo? O encontro deles à noite é para tomar um cafezinho ali, jantar. E à noite, quando é o dia do relacionamento sexual, vão lá, tem o sexo deles, pronto. No outro dia, acorda de manhã, retorna à vida e vai. Final de semana vai arrumar a casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Né? No domingo, tira um horáriozinho ali para sair, fazer alguma coisa tal. E as questões do dia a dia, palavras que foram ditas que machucaram, atitudes que machucaram um ou outro, que a mulher machucou o marido machucou a mulher, né? Determinados conflitos que, com o passar do tempo, foram se jogando debaixo do tapete, certo? Não foram resolvidos, foram jogando para debaixo do tapete, ou, como dizia na minha época, assim, né? Foi empurrando com a barriga, certo? Vamos deixando para lá. Por quê? Porque não estão convivendo, observa, não estão convivendo, certo? O marido sai e a mulher, principalmente quando os dois trabalham, é que a vida torna-se mais corrida, certo? Mas mesmo se a mulher não trabalhar, ela ficar em casa e o marido sair, mas está aí, ela está em casa trabalhando, ela não está trabalhando lá fora, mas ela está trabalhando em casa também, no corre-corre das crianças daquilo. E quando os dois saem e trabalham, aí sim, por quê? E aí o que acontece? Quando chega em casa de noite, ele já chega cansado, né, do seu trabalho, tudinho, do transporte, do engarrafamento, de tantas coisas, né, às vezes problemas financeiros, e aí chega em casa tudo estressado, e aí, queridos, vai relevando determinadas coisas. O marido, às vezes, fala grosseiro com a mulher, botar sair o café? E ela vai, já tá aí em cima, tá aí, já tá aí, só é tu comer agora, quer dizer, mas eles não estão, às vezes, nem percebendo que os dois estão já nesse nível de conversação, né? Que não é nem conversação isso, né? Mas nesse nível de agressão com palavras um ao outro. Então, questões que não vão sendo resolvidas e vão se jogando debaixo do tapete, quando chega esse período da quarentena, agora tem que conviver. Né? Agora tem que conviver. E aí é que acontece o problema. Aí é que as coisas que estavam debaixo do tapete começam a vir à tona. Por quê? Por causa da ansiedade, do estresse, começam a vir à tona essas coisas que não estavam resolvidas, E aí vem à tona, e aí o que é que acontece? Aí desemboca ainda mais num conflito muito mais intenso e às vezes muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Por isso que, em alguns lugares, quando terminou, como foi a China, né, na cidade onde começou, né, a pandemia, o Wuhan, né, se não me falha a memória, o Wuhan, certo? Quando terminou, aumentou o número de divórcios. Por quê? Porque não sabiam, não se suportavam mais. Ora, é muito estranho você não suportar conviver com a pessoa que você já vinha convivendo com ela 10, 15, 20 anos e em 40 dias você não consegue mais conviver com ela. Interessante isso, né? Por quê? Porque durante 10, 15 anos as coisas foram jogadas para debaixo do tapete, não foram resolvidas, certo? E é muito importante que as coisas sejam resolvidas. Né? Que se sente, que se converse, que se diga onde doeu, onde está machucando. Isso é muito importante. Se o marido diz uma palavra grosseira com a mulher tem que chegar depois, com calma, dizer para ele, olha, você falou assim, 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 isso me machucou bastante, certo? Eu acho que esse não deve ser seu procedimento. O marido deve, reconhecer, realmente, minha querida, eu errei, me desculpe, estava de cabeça quente e tal. Tentar ir resolvendo, o que é que está
qual é o atrito que está havendo, a gente não está mais se entendendo, o que é que está acontecendo, vamos sentar, vamos conversar. Isso é importante. Mas mais diálogo mesmo, conversa mesmo, primeiro, entre marido e mulher, está ficando cada vez mais escasso no meio dos casais. Uhum. Eu, que sou terapeuta, né, de casais, a gente percebe muita coisa a esse respeito. Às vezes o casal está conversando ali na terapia o que eles podiam conversar em casa. Né? Teve uma vez que eu estava atendendo um casal que até eles reconheceram. Puxa vida, não é, doutor? Que me chamam de doutor, eu acho até estranho para mim, sabe? Aí disse, olha, doutor, que estranho, que interessante. A gente está conversando aqui com o senhor aquilo que a gente poderia conversar em casa e resolver essas questões. Tá vendo aí? Então ainda tem bem que foi pro doutor, né? Exatamente. É verdade. Aí vê bem, na Rússia, que até agora estava escondendo os números, né? Foi. Até agora está escondendo os números, não conseguiu mais, está lá uma situação também delicada. Na Rússia, no normal, devido à cultura deles, no normal, 60% dos casamentos já nasce fadado o divórcio. Vê? No normal. Já pensou? Hoje com o isolamento, toda a situação que a gente está vivendo, os cartórios estão abarrotados de pedidos de divórcio. Aí o juiz faz assim, vocês vão ter que aguardar terminar a pandemia para poder resolver a situação, porque não estamos atendendo ninguém. Já pensou? Curioso, olha para aí. Curioso que no Japão, o aumento de divórcio também está estrondoso. Uma empresa, que no Japão lá não perde nada, é uma empresa que está fazendo, alugando quartos em hotéis. O camarada diz, eu quero me separar, mas o juiz agora não está aceitando, tá? Ele faz, então você aluga aqui um quarto, cada um vai para o seu lado, convive separados, quando terminar a pandemia, eu faço o divórcio. A situação chegou ao Japão. Japão é esse ritmo aí que você falou. Logo lá no início, pós-guerra, Segunda Guerra, a luta deles foi para reconstruir a economia e o país. Então, você pensava em quê? Produzir. Vão proibir determinado número de filhos. No máximo 1, 2, já se preocupa. A China foi a mesma coisa, depois liberou. Mas o Japão, sim. Resultado, a população envelheceu, né? Isso. Estão na ponta aí da economia, mas a população envelheceu, as mulheres que viviam lá aquela tradição das gueixas, né, que era submissa ao ponto de ser escravo dos maridos, o resultado, aquela geração morre e vem uma geração que eu não, dominado pelo maridão, vou ter minha profissão, vou ser independente. Aí casa, mas tipo, eu caso agora para dizer que estou casado pela família que é tradicional, mas a convivência nunca existiu. Então agora estou no mesmo teto, 24 horas. Tu imagina? Aí está na situação. No Brasil, aconteceu um caso agora, no finalzinho de março, que houve um divórcio consensual, videoconferência, lá no Maranhão. A coisa estava tão séria que o juiz falou, vamos fazer uma videoconferência aqui e eu vou bater o veredito e vou separar vocês online. Senão ia dar risco à vida deles. Veja que situação estamos chegando. Né? É verdade. E outro dado que eu quero trazer é que o aumento, né? Nesse mesmo período aí de janeiro a março, 2019, tínhamos aí 18, quase 19 mil pedidos de divórcio só em São Paulo. Hoje, esse mesmo período, já estamos com 10.700 pedidos de divórcio. O que era 3 meses para chegar a 18, em um mês chegou 10 mil. É verdade. Só que está sendo barrado, né? O que não tá trabalhando, estão segurando. Isso. Aí eu achei interessante, numa minuta lá do juiz, que ele disse, é o seguinte, aproveite o isolamento e põe as conversas em dias, que talvez vocês estão pedindo a separação é porque não se conhecem ainda. Vocês só habitavam a mesma casa para dormir. É verdade. Vê que lá... É verdade. Né? Muitas vezes é isso mesmo. Não se preparam, entendeu? Para casar, né? Não se conversa, não se veem, né? Não se compreende, não se conhecem na realidade. Certo? Estão apaixonados
e esquecem de se conversar sobre as diferenças que um tem com o outro. É claro que só depois que você começa a conviver é que você vai conhecer melhor a pessoa. Mas tem alguns sinais antes que você já pode perceber no namoro e no noivado. Não é verdade? Os sinais, né? Observa logo como é que ele é com a mãe e com o pai. Isso. Como ela é com a mãe e com o pai, que já dá o sinalzinho. Eu tenho um amigo que o casamento dele só durou 6 meses. Certo? Ele casou, com 6 meses, o casamento dele ele já passou a dormir em quartos separados. Aí, com 1 ano, ele saiu de casa, certo? Mas casal crente. Mas foi 6 meses o casamento. E ele disse que não percebia alguns comportamentos daquela pessoa, certo? Ao ponto de alguém da família chegar para ele e dizer assim, a maneira como ela tratava a mãe, né, os pais, aquela coisa toda, ao ponto da pessoa chegar, uma pessoa chegar e dizer, ó, tá vendo como é que ela trata, né? E, no entanto, ele dizia para mim, eu via tudo aquilo, mas achava que casando ia melhorar. Eu digo o seguinte, meu querido, olha, minha querida, você que está me escutando, que ainda não casou, escuta isso que eu vou te dizer. Um grãozinho de areia dentro do sapato não incomoda, né? Um grãozinho de areia. Você está caminhando, cai uma pedrinha lá dentro, aquele grãozinho, aquela pedrinha pequenininha lá dentro, fica de uma agonia que você para e tira o sapato, tira o tênis lá e sacode para você calçar e poder andar sossegado, né? Essa pedrinha pequenininha, esse grãozinho de areia, certo? No namoro, ele se torna uma rocha no casamento. Entendeu? Aquilo que você diz assim, isso é besteira, eu relevo. Depois que casa, você vai ver que aquela pedrinha tornou-se uma rocha. E aí a coisa é mais difícil. Para a gente terminar com um assunto muito bom, eu peguei aqui umas informações do site psicologiaviva.com.br. É o pessoal só de psicologia. Estou até acompanhando eles. Diante desse estado que a gente está vivendo de constante ameaça, né? Porque primeiro chegou a informação que entraríamos numa pandemia. Beleza. Depois chega a questão do isolamento social. Beleza. Aí vem agora o lockdown, que foi um fechamento mais excessivo. E aí, isso traz uns reflexos na saúde emocional, como a gente falou lá no começo, lá atrás, eu acho que foi a primeira, né? Depois a gente tocou ainda na segunda e tal. Então, todo o processo que a gente está vivendo com a pandemia traz para nós aquele sentimento. Então, o primeiro momento é o medo, depois vem o desespero, depois a negação e estabilização. Eita, rapaz, tem jeito não, a coisa está aí. Como conviver com isso, né? Aí, devido àquela nossa última, que foi perguntas e respostas, tal, que tocou no assunto da primeira, algumas pessoas me perguntaram o seguinte, que eu acho que foi aquelas pessoas que não voltaram na segunda parte. Como a gente pode trabalhar a questão emocional dentro de um ambiente desse? Primeiro, você tocou até nisso, que é aquelas pessoas que já têm a necessidade emocional, como a ansiedade, como a depressão e outros afins. Outros vão desenvolver. E outros, se não tiver tratamento, vai piorar agora, depois que sair essa situação. Então, não sei se rolou aqui, ou que foi perguntado a mim direto lá no WhatsApp. Como a gente pode, que não tem como prever, isso aí é impossível, não tem como prever, mas como lidar dentro de um ambiente, eu estou falando no ambiente de pandemia, que hoje a gente não pode isso, não faz aquilo, é proibido isso aqui, não sei para onde, né? Isso vai trazer uma carga de estresse tão grande que se a gente não tiver um controle tanto de fé como cristãos que somos, não só a busca da oração, da palavra tal, mas uma questão emocional, mental, não é? Como trabalhar isso nessa questão desse ambiente de medo? Que hoje, eu digo a você, se você não precisar sair de casa, não saia, porque você saindo, você vai ver coisas das mais absurdas, né? É verdade. Tem cada esquina que você vai, qualquer bairro. 27 segundos para a gente encerrar. Então encerra aí, e aí eu volto com a resposta. Gente, a gente vai voltar com essa resposta aqui, viu? Deixa eu voltar.